Então, vou apresentar agora, pessoal, o laboratório de medidas elétricas. Primeiramente, foi coletado algumas informações de análise de energia, né? As informações vão ser colocadas e plotadas para vocês, mostrando a análise de energia com as harmônicas. São medidas que foram realizadas em um período de 30 dias. As harmônicas, vocês vão ver o que significa as harmônicas, como eliminar as harmônicas. Na sequência, vocês vão ver a realização da medida em um quadro elétrico, onde será utilizado no CEUB um alicate TRU-RMS e o outro alicate RMS, medindo a corrente e verificando a existência ou não de harmônicas. Então veja na sequência essa aula de laboratório que visa complementar o conteúdo teórico que nós verificamos nas aulas virtuais. Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, as harmônicas são componentes da fundamental. Nesse vídeo vocês podem observar um registro de um analisador de energia e aqui no início, nesse ponto principal, no primeiro gráfico, nós temos o gráfico das harmônicas no domínio da frequência. O gráfico de baixo, nós temos as harmônicas também no domínio da frequência. Então, nós temos a harmônica não, o sinal, né? Nós temos o sinal de tensão e o sinal de corrente. O primeiro gráfico em barras é o sinal de tensão, o segundo gráfico, o sinal de corrente. E as componentes harmônicas da fundamental. No gráfico de baixo, em forma analógica, nós temos o primeiro gráfico que representa a tensão e o gráfico de baixo a corrente. Vocês podem observar que a corrente está toda deformada. A deformação da corrente é provocada pelas correntes harmônicas, que são componentes da fundamental. As correntes harmônicas, elas são provocadas por cargas não lineares, entre elas elevadores. Então, pessoal, como eu havia comentado, né, as harmônicas são geradas por cargas não lineares. Inversores de frequência, controladores de frequência, retificadores, né, onde o processamento do sinal elétrico ocorre. Quais os danos que uma harmônica pode provocar? Ele pode provocar, se tiver um banco de capacitores, entrar em ressonância, ter explosão, pode danificar chaves e reduzir a vida útil dos equipamentos. Então, resumindo, as harmônicas são componentes múltiplas da fundamental. E vista no domínio da frequência, essas em barras que eu estou apresentando aí para vocês. Tensão, corrente e corrente. E no domínio do tempo, a harmônica é vista como uma distorção da forma do sinal de onda. As harmônicas podem estar presentes na tensão ou na corrente, ou podem estar presentes nas duas, na tensão e na corrente. Uma forma de eliminar as harmônicas é com a instalação de filtros de frequências. A aula onde eu vou mostrar para vocês a diferença nas medições entre um alicate amperímetro TRU-RMS e um alicate amperímetro normal. Nós vamos fazer a comparação em um quadro elétrico. O TRU-RMS apresenta uma precisão maior, né? Ele é capaz de medir corrente de uma forma bem mais precisa em formas de onda deformadas, ou seja, na presença de harmônicas. Então esse aqui é o instrumento que nós vamos utilizar, que é o TRU-RMS, né, desse fabricante. E aqui nós temos o alicate amperímetro normal da Minipa, tá? Então vamos agora no quadro elétrico fazer essas medições. Esse quadro elétrico ele apresenta cargas, uma presença muito grande de cargas não lineares, são os computadores, inversores, né? Essas cargas não lineares provocam uma distorção na forma de onda. E com o alicate TRU-RMS é possível de avaliar de forma correta a medição da corrente. Isso não pode ser feito
pelo alicate comum, que não faz a medição na presença de cargas não lineares. Então, vejam aí agora e observem a diferença. Pessoal, então eu estou colocando aí, vocês podem ver, eu coloquei esse alicate amperímetro na fase. Esse alicate não é True RMS. Vocês podem observar aí o valor da corrente que está sendo medido, 24,2 amperes. Eu vou remover e vou colocar o alicate True RMS, para a gente poder fazer essa comparação. No True RMS a gente está medindo 26,58 amperes. Vocês podem observar a diferença que o True RMS ele consegue fazer uma medição com maior precisão em função das harmônicas, que esse quadro elétrico é um quadro que alimenta vários computadores, motores e outras cargas elétricas, né? E dessa forma vocês podem observar a diferença na medição do True RMS, que é uma medição mais precisa. E aqui você identifica a presença de harmônicas pelo valor da corrente ali colocada. Veja aí o alicate amperímetro fazendo a medição, 22,3 em outra fase. Eu vou remover e colocar o alicate True RMS e nós vamos observar o valor medido. Colocando o True RMS, vocês podem observar, olha o valor da medição, 25, né? Agora estabilizou em 25,26, em função da presença de cargas não lineares que vão gerar harmônica. Primeiramente, o que é o valor RMS, ou valor eficaz? As escalas de corrente e tensões alternadas de instrumentos mais simples, né, como multímetros e alicate amperímetro, eles são calibrados de maneira a dar uma indicação do valor RMS quando se trata apenas de um sinal senoidal de 60 Hz. Então, quando a gente faz a medição com um multímetro que mede o valor RMS, ele está preparado para fazer a medição em um sinal senoidal perfeito de 60 Hz. E o valor RMS, a abreviação de RMS, na verdade, é Root Medium Square, ou seja, raiz média quadrática. Desse modo, vocês podem observar aqui esse sinal que eu vou medir, por exemplo, com um multímetro na escala de corrente ou tensão. O valor RMS, né, é o valor de pico dividido por raiz de 2. Né? Então, o valor RMS ele representa mais ou menos quase um valor médio, né, que produz o mesmo efeito de uma potência contínua em um determinado resistor. Então, o valor RMS nada mais é um valor matemático de um sinal que consiste na raiz quadrada de 1 sobre T2 menos T1, da integral de T1 até T2 da função ao quadrado dt. Por isso que a gente chama de Root Medium Square. Né? Então, o que representa? Quando nós usamos os multímetros ou os alicates amperímetros comuns, eles só medem sinais de 60 Hz. Sem a presença de distorções. Por exemplo, nas aulas eu comentei das distorções harmônicas. Né? As distorções harmônicas, um alicate amperímetro não vai efetuar a medida precisa, né? Fazendo a medição somente do valor eficaz ou RMS. Bom, aí surgiu a questão do True RMS. Cargas capacitivas, né, elementos capacitivos, indutivos ou dispositivos de comutação, como os inversores de frequência, os retificadores, eles produzem uma distorção na forma de onda. Então, a forma de onda não é uma senoide perfeita de 60 Hz, como vocês estão observando nessa figura que eu coloquei para vocês. Aí, dessa forma, o valor eficaz ou valor RMS,
ele sofre uma alteração significativa na presença de harmônicas, que são oriundas de cargas não lineares, que são cargas que distorcem os sinais de tensão ou corrente ou corrente. Então, para corrigir isso, os amperímetros ou alicates amperímetros, que fazem a medição TRU-RMS, onde a palavra TRU representa, na verdade, o RMS verdadeiro, são equipamentos um pouco mais caros do que os alicates amperímetros que medem somente o RMS. Então, para que possamos corrigir e possamos medir qualquer forma de onda, o valor de corrente ou valor de tensão, é necessária a aplicação de outras técnicas para medição do valor RMS. Essas técnicas vão garantir a exatidão da medição. Por exemplo, esses equipamentos são ditos equipamentos TRU-RMS, que são capazes de fornecer o valor RMS verdadeiro, não importando o tipo de carga e, por consequência, o tipo de distorção do sinal. Como nas instalações elétricas, nós temos equipamentos que distorcem os sinais, como os inversores, os retificadores, os computadores, as fontes chaveadas, que são cargas não lineares. A medição de corrente ou tensão nesses dispositivos, nessas cargas, nós podemos ter um erro de medição. Agora vocês vão ver uma medição que foi realizada usando o TRU-RMS e utilizando um alicate amperímetro que faz a medição apenas do valor RMS. O TRU-RMS tem uma aplicação muito interessante, que é a utilização e a medição de correntes ou tensão, por exemplo, em cargas não lineares, que boa parte das instalações elétricas, as cargas são não lineares. Então, se você quer descobrir a corrente real, você utiliza o TRU-RMS. Agora vocês vão ver no laboratório as medições e a diferença. No laboratório, eu fiz as medições em um quadro onde nós temos alimentado a iluminação, a base de LED, computadores, no-breaks, que são cargas que somadas produzem distorção do sinal.